Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Recanto Mãe Divina e hoje com uma presença muito especial da nossa querida amiga e irmã Michele Felisberto. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Cat, Gabs, meus irmãos queridos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Ai, que delícia! Honra nossa te receber para esse bate-papo. Como nós estávamos falando, né? Só uma troca agora com o microfone ligado, porque Exato. nós já temos tantas trocas, né? E aproveitando, teremos aqui também kombucha do Recanto Mãe Divina, essa bebida ancestral produzida pelo nosso querido Gabs. Eu sou Cat Ferreira, sou guardiã aqui do Recanto Mãe Divina, atuo como terapeuta na abordagem da psicologia transpessoal, com foco, com ênfase, né, num trabalho para mulheres. Também sou guardiã da medicina do cacau, dentre outras atividades, né, que vamos tendo aí ao decorrer da vida, da jornada. Mas agora uma nova experiência, né, trazendo aqui os convidados para batermos um papo. Tá sendo bem especial. Muito bom, eu sou Gabriel Gomes, aqui do Recanto Mãe Divina, do Centro Xamânico Pena Branca. Atuo aí também como psicoterapeuta transpessoal, como constelador sistêmico. E estamos aqui iniciando mais uma jornada aí com o podcast do Recanto Mãe Divina. Minha querida, se apresente também. Vamos lá, eu sou Michele Felisberto e hoje eu atuo como mentora de desenvolvimento pessoal. Eu sou uma apaixonada pelo ser humano, por tudo que envolve essa natureza, esse universo de cada pessoa. E hoje eu escolhi atuar a partir do Enneagrama, que é uma sabedoria, um sistema que nos ajuda a compreender a nossa natureza mais profunda. E trabalho também como mentora de profissionais do desenvolvimento humano, assim como vocês, terapeutas, psicoterapeutas. Eu costumo falar que eu cuido de quem cuida, sabe? Para que a gente possa expandir esse nosso movimento, essa nossa missão de elevar a nossa consciência, de levar o nosso espírito e de manifestar uma vida de abundância, de felicidade aqui na Terra. Então esse é o meu servir atualmente. Que lindo! Um brinde! Um brinde! Um brinde! Gratidão! Mi, então vamos lá, né? Assim, acredito que a sua busca, o seu caminho, tá muito alinhado também com o que a gente acredita, com o propósito, com a missão do Recanto Mãe Divina, que é realmente, né, abrir espaço para que as pessoas possam se desenvolver, para que as pessoas possam compartilhar também o seu servir, muito alinhado realmente com essa verdade interna. Então, eu queria saber um pouquinho de você. Conta pra gente a nossa história, como tudo isso começou, como você teve talvez esse despertar para caminhar com o que você atua hoje. Conta aqui para os nossos ouvintes, né? Tenho certeza que vai ser maravilhoso poder partilhar dessa história. Ai, com certeza. Tem pano pra manga nessa história. Muitos elementos. Mas assim como provavelmente muitas pessoas, eu tive um despertar que veio a partir de um sofrimento interno. Eu vivia uma vida que do lado de fora aparentemente era muito boa, eu tinha um bom emprego, eu tinha me formado como engenheira, estava construindo uma carreira sólida, né, construindo a minha independência, mas algo dentro de mim não estava legal, não estava funcionando bem. Eu vivi uma questão muito grande com a minha sexualidade, de sentir atração por mulheres e ter todo aquela dificuldade moral de lidar com isso. Então essa foi a pontinha do iceberg que me fez olhar para tem algo errado. Sabe, tem algo dentro de mim que não está funcionando e por sincronicidades do universo eu tive todos os recursos que eu precisei para fazer esse primeiro mergulho. E ele aconteceu a partir de uma escola de autoconhecimento aqui no interior de São Paulo, né, que vocês trabalhavam na época, então foi como a gente se conheceu. E eu me lembro de uma amiga em comum nossa, a Clarinha, que ela falou: Mi, você precisa entender como você funciona, senão você vai repetir isso pro resto da vida. E eu falei: Deus me livre, eu não quero ser assim para sempre, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para mim. E foi quando eu conheci a sabedoria do Enneagrama, né? Fiz o teste de personalidade, fui entendendo como funcionava, fui fazendo esse mergulho. E desde a minha primeira experiência
apesar de ter sido um processo pessoal muito profundo, de fazer esse mergulho, de olhar para as dores, de entrar finalmente em contato com o sofrimento que estava ali o tempo todo disfarçado pela rotina do dia a dia. Eu soube ali que tinha alguma coisa especial, sabe? Eu soube que tinha, eu falava, não é só isso, não é só sobre mim. Então falo que foi uma conexão muito espiritual com esse sistema. E eu precisei, né, ter muita paciência para entender que eu precisava viver os meus processos primeiro, eu precisava me integrar do que estava acontecendo. Então, o primeiro ano foi de muito trabalho interno, sabe? De olhar para mim, de sentir as dores, mas ao mesmo tempo já muito encantada com o que aquele sistema estava me trazendo de sabedoria, sabe? Então, eu acho que foi um movimento muito rápido, no sentido de que eu ouvi esse chamado, sabe? Eu não, no momento nenhum eu titubeei, eu falei, existe algo aqui e eu vou precisar fazer uma caminhada, que eu não sei como ela vai acontecer, não sei como, mas eu preciso focar nisso. E eu tive uma visão na época, eu lembro que eu estava trabalhando assim, e eu tive uma visão de que eu estava ensinando esse sistema para muitas pessoas. Né? E naquele momento eu decidi, eu vou pedir demissão e eu vou focar minha vida em estudar, me aprofundar e lá na frente as coisas vão acontecer. E foram acontecendo, né? Já tem 3 anos que eu tô trabalhando exclusivamente com a sabedoria do Enneagrama. Lógico, a gente, né, como a gente estava falando, o Enneagrama é o foco central do meu trabalho, mas a gente tem também o apoio de psicoterapia, das próprias medicinas que a gente vai falar. Então eu tive muito suporte terapêutico para poder fazer a jornada de transformação e tornar o Enneagrama o ponto central do meu trabalho. Né? Então hoje ele tá ali nesse lugar de ajudar os profissionais a utilizar esse sistema como parte desse processo de transformação das pessoas. E a gente vai mudando, a gente vai crescendo e a gente vai conhecendo pessoas maravilhosas no caminho, né? Então sou muito grata a todo esse movimento que tem acontecido na minha vida. Esse foi só um trechinho pra gente começar essa conversa. Muito bom, querida. Enquanto você estava falando, eu me teletransportei, eu me recordei de uma conversa que nós tivemos no início de 2020, no auge ali da pandemia, que eu te gravei um áudio, a gente teve algumas trocas, algumas identificações do momento que nós estávamos vivenciando, realmente esse momento de grande transição. Então eu quero saber um pouco assim de você, como é que foi para você realmente quando você ingressou? Porque talvez muitas pessoas das quais podem nos ouvir agora também podem estar nesse momento de virada, de transição de carreira, de medo, né, desse limbo realmente, dessa noite escura da alma, de talvez ter uma certeza espiritual de qual é o caminho, mas às vezes faltar questões práticas, de ação, na matéria mesmo, como propriamente questões financeiras, de como fazer esse processo. Conta um pouquinho pra gente, Mê, como é que foi isso também pra você? Esse é um ponto bem interessante, porque às vezes a gente acha que uma transição de carreira é só uma transição de carreira. Eu sair de um emprego e empreender, né? Ou eu deixar de ser engenheira para ser terapeuta ou mentora. E não é sobre isso. É uma transformação de vida, é uma mudança de identidade. E eu era a Michele, engenheira da empresa. Então eu tinha construído uma identidade profissional em cima daquilo. E quando eu fiz a minha transição, especialmente ali no início da pandemia, eu ainda não tinha uma nova identidade profissional. Eu estava estudando um sistema, eu estava entendendo um novo mercado. Então eu fui muito corajosa, a verdade é essa, né? De ter largado uma identidade, de ter largado a segurança de um emprego, sem ter um novo lugar para me apegar. E um lugar, tanto no sentido metafórico de qual que é essa nova profissão, esse novo lugar, quanto de não ter, né, uma fonte de renda estável, de não ter aquela segurança para poder me apegar naquele momento. Então eu tive as minhas bases da minha família, né, uma reserva financeira que ia sustentar ali 6 meses a 1 ano. Então a gente cria os nossos processos de segurança, onde é que eu vou me apegar para que eu possa dar o salto. Né? Então, no meu caso, foi muito assim, eu me apeguei muito à fé, à certeza de que eu estava sendo guiada, o apoio da minha família e as minhas estruturas ali, o que eu vou ter de estrutura básica mesmo, para que eu possa sobreviver à transição. E aí onde eu acho que muitas pessoas acabam não conseguindo fazer o salto é porque elas não conseguem ver na sua própria realidade as estruturas que elas já têm para dar o salto. A gente nunca acha que a gente tem o suficiente, ou o medo da falta, o medo da incerteza acaba segurando muitas pessoas, né? Então, é importante a gente olhar para o que a gente tem, que vai dar a base para a gente dar o salto.
né? Amizades, aquela pessoa que te fala, que te manda aquele áudio, que te dá aquele incentivo. Apoio, né? Rede de apoio é fundamental, sabe? Você contar com mentores, com pessoas que já fizeram esse processo para te orientar. Então hoje a gente tem as possibilidades, mas tem um processo que é interno, que é de você vencer os próprios medos, de ter essa coragem de fazer a transição e confiar que o caminho vai se abrindo e as coisas vão acontecendo. Isso me lembra até, né, a jornada do herói. Tem o chamado, mas também tem uma etapa que é a recusa do chamado. E muitas pessoas acabam, né, recusando, protelando uma mudança aí, né, que vai ter uma grande transformação, mas é preciso um ato de coragem, dar o primeiro passo, aceitar, né, se jogar. Então, aceitar o chamado é para quem realmente está disposto. Exatamente. E precisa estar disposto, porque nem tudo vai sair perfeito, né? Vão ter as reviravoltas, vão ter as dificuldades, vão ter os processos. Então, quando você aceita esse chamado, quando você vai viver esse processo de transição, tanto interna quanto externa, vão ter desafios, vão ter coisas que vão te levar ao extremo daquilo de testar mesmo. Teste. Sabe? É isso mesmo que você tem certeza que você vai continuar nesse caminho, né? Então a gente vai recebendo não só o apoio, mas os testes também. Então precisa dessa resiliência é o que a gente estava falando ontem aqui, conversando, que fazer a mudança não é o mais difícil. Dar o primeiro passo, esse salto de fé, não é o mais difícil. O mais difícil é você sustentar quando a coisa aperta, quando os desafios vêm. E você continuar e confiar. Esse exercício de resiliência, né, a gente trabalha muito isso no xamanismo, né, tanto no apoio psicoterapêutico também, né, o quanto a pessoa consegue ter uma firmeza ali de tomar uma decisão, fazer uma escolha com maturidade, né, seguir, continuar, mesmo que não seja como ela esperava, né, existe uma expectativa, uma frustração, mas que o caminho é para frente. Exato. E eu me recordo também, né, Mi, quando você me procurou dentro desse momento, né, para que a gente pudesse realmente iniciar ali um processo terapêutico, para que você pudesse olhar para essas bases do feminino, para essas questões financeiras, para as próprias questões do trabalho, né? E uma coisa que sempre me admirou muito, né, é essa confiança. Né, que você sempre teve essa coragem. Então, de repente, o que né, te deu? É uma base familiar? São crenças? O que você sente que te dá essa fortaleza, essa firmeza para mesmo dentro dos desafios continuar? Mesmo dentro dos desafios não desistir? É a fé? É a confiança em algo maior? Gostaria que você contasse um pouco, porque é isso, né? A gente estava muito falando que a mudança em si, ela não é o processo mais desafiador. O mais desafiador é você conseguir sustentar essa mudança dentro do padrão de crença que você tem, dentro daquilo que você acredita, né? Então, conta um pouquinho aí pra gente. Que pergunta difícil, né? Desafiadora, eu diria. Desafiadora, porque é uma coisa que a gente não para pensar tanto, assim, o que é que me dá essa coragem? Eu acho que é uma combinação de todas essas coisas. Ter rede de apoio, ter tido, né, uma família que me apoiou, mesmo sem entender o meu caminho. Mas eu acredito que sei lá, uma força de espírito mesmo, sabe? Para realmente conseguir estar vivenciando coisas difíceis. E aí tem até uma frase, né, que eu vejo que é você estar às vezes você está numa situação quase que de desespero, mas sem desesperança. Então pode estar na pior situação, na pior crise, em que você não vê saída, mas você sabe que existe uma saída, você sabe que existe um propósito maior até para aquele sofrimento. Então eu sabia que existia um propósito para tudo que eu estava vivendo. Então isso me trazia uma dose a mais de viver cada coisa com consciência. Mesmo que fosse muito difícil, mesmo que eu não via saída, existia uma parte minha que sabia do porquê aquilo estava acontecendo. Então acho que isso me dava essa força para passar pelas adversidades. Que incrível. E não tem jeito, o caminho é para frente, como você falou, você não tem saída, né?
Ô, Se Mi, você tá no fundo do poço, o único jeito é pra cima. Então, exatamente. Tem uma passagem, né? A gente tá falando aqui da jornada do herói, mas eu gosto muito, né? Da visão da jornada da heroína, né? Da Maureen sim. Murdoch. Então, ela cita muitas vezes que esse momento é a descida para a deusa. Então, é o momento que realmente nós aprofundamos nas dores mais profundas da nossa alma, que tem medo, tem insegurança, tem uma série de coisas, mas tem uma força superior, uma força maior, uma força espiritual, um guia, um mentor, uma fé, que faz você acreditar que é um momento e que aquilo vai passar, né? E eu queria saber de você se você acredita que isso pode estar relacionado também com a sua personalidade. Quando a gente fala um pouco sobre, né, a questão dos tipos, do Uhum. enneagrama, você acha que isso pode estar ligado com a sua personalidade ou não? Eu acredito que todas essas jornadas, a jornada do herói, a jornada da heroína, existe um passo a passo ali, uma etapa, mas essas etapas elas são vivenciadas de forma diferente para cada pessoa, dependendo do seu tipo de personalidade, né? Um dia, quem sabe, eu escrevo alguma coisa sobre isso, faço uma pesquisa, mas eu acredito sim que a nossa personalidade ela vai trazer desafios específicos em etapas específicas dessa jornada. Então, eu como um 9 social, sempre fui muito na coisa da responsabilidade, em fazer o que é certo. E é interessante você trazer essa passagem, porque o momento mais crítico que eu tive dessa jornada, né, que foi o ano passado e vocês tiveram comigo em N formas, foi um momento em que eu já tinha passado por um processo profissional mais desafiador, né, de ter dificuldade financeira no meu negócio, de não estar vendo mesmo o fluxo de renda como eu gostaria. E aí eu consegui virar a chave e consegui fazer o negócio começar a ter, né, mais grana, fiz alguns lançamentos. Então, quando a minha jornada profissional ela estava em ascensão, quando eu consegui, né, vamos dizer assim, passar por esse processo, estava tendo sucesso, estava dando aula, foi o momento da minha maior descida no submundo. Então eu vivi uma questão pessoal, uma questão afetiva que me levou para o mais profundo da minha alma. Então, assim, uma história, né, de uma paixão, de um apego que me levou a olhar para essa questão das dores do abandono, da dificuldade de me entregar para uma relação afetiva, de verdade, de entrar em contato com esses medos. E eu me lembro assim que o meu dia ele era dividido em horas de produzir uma aula e dar uma live no Instagram e horas de ficar chorando, né? Profundamente, tipo assim, cara, como é que eu faço para deixar de sentir isso? E às vezes sentindo dores físicas, sabe? Muito firme no resto. Então, às vezes quando as pessoas vêm de fora, elas não fazem ideia do que a gente está passando, né? Então a gente, por isso que eu falo que precisa ter muita firmeza para entender que a vida ela vai ser uma montanha russa. Vão ter momentos que a gente vai estar bem, vão ter momentos que vão ser desafiadores. E eu acredito que a minha personalidade 9, ela teve muita resistência para entrar em contato com essa dor. Então eu tinha aquela visão de continua, vai fazendo, 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 não olha para isso e amortece, né? Anestesia. Anestesia. Então o trabalho que era propósito virava anestesia. Então o trabalho virava uma fuga. A gente acha que fuga é só droga, é só redes sociais. Não é, o trabalho também pode ser fuga. Né? Então eu via o quanto que o excesso de trabalho, desrespeitar os meus limites, era uma forma de tentar não lidar com aquela dor. Então, quando eu falei, cara, eu não consigo mais resistir, aí traz todos os recursos, né? Vem cat, vem terapia. Quando eu já me vi sem recursos, eu falei, vamos para algo mais profundo, vamos tomar a medicina da floresta. Fui para uma cerimônia de ayahuasca. Por que é isso? Porque a minha resistência em entrar em contato com a dor era muito grande, era muito forte, né? Eu acho que talvez para outras pessoas de outras personalidades esse primeiro contato com a dor não seja tão difícil, mas eles vão ter outros desafios. Cada um tem a sua resistência, né? Exatamente. A sua forma de resistir, a verdade é essa. Mas muito legal, Mi, você poder trazer, porque imagina, né, que em algum momento da vida, talvez, em alguma dimensão, nós já enfrentamos isso, ou ainda vamos enfrentar. Imagina que se alguém estiver ouvindo esse podcast agora e estiver passando por esse momento, né, em uma área da vida tá tudo muito lindo, maravilhoso, fluindo, acontecendo, e numa outra área da vida é um desafio muito profundo. E qual é a tendência do ser humano? Ser tragado por essa dor muito profunda, né? E aí uma coisa que eu tenho
tenho trazido bastante nos atendimentos, falado muito, é o quanto a gente precisa realmente tomar consciência que somos pessoas cíclicas e que vamos viver fases diferentes, em momentos diferentes, e às vezes no mesmo momento da vida nós vamos estar numa ascensão muito profunda, como aconteceu com você no trabalho, né? Você brilhando, podendo entregar o seu servir, e em contramão disso, vivendo aí essa noite escura da alma, essa dor muito profunda. Porém, um processo não anula o outro. E eu acredito que uma grande dificuldade que nós, enquanto seres humanos, temos é realmente compreender que às vezes é isso. Coisas vão estar muito maravilhosas, outras vão estar completamente assim, ó, caindo por rio abaixo, né? E aí foi a pergunta que eu te trouxe, né? Como é que a gente sustenta isso? Obviamente, cada um da sua forma, individualmente, mas eu acredito que uma base de sustentação é a fé. Independente de religião, independente do que seja, é algo que a gente acredita muito e trazemos muito aqui dentro do Recanto Mãe Divina, do Centro Xamânico Pena Branca. Como você ancora o seu rezo? Né? O que te sustenta? É uma vela que você vai acender? É uma missa que você vai... É uma cerimônia da medicina da floresta que você vai embarcar? É uma troca com um amigo que você vai ter? É um abraço de uma pessoa que você ama? Né? Isso tudo são realmente ferramentas que possibilitam resgatarmos a nossa fé. Porque realmente, quando você está vivendo esse desafio muito profundo, parece que tudo para de fazer sentido. Né? E aí é isso, você ainda tinha o trabalho que você se agarrava ali, né? E que te dava força para metade do seu dia permanecer bem, entregando e tendo os feedbacks, mas olha também o seu nível de coragem de conseguir aprofundar. Você conhecendo a sua personalidade, que é igual a minha, diga-se de passagem, né? Irmãs gêmeas, somos quase. irmãs gêmeas, né? Então, muita compaixão, porque eu sei que essa é uma das dores mais profundas. Entrar em contato com essa questão de relacionamento e aprofundar nisso, então requer novamente mais um salto de coragem, de falar, ok, eu vou atravessar isso. Que, como nós estávamos falando, não quer dizer que isso vai ser a cura, porque às vezes vai ser algo que você vai precisar lidar por muito tempo, que eu lido, que tantas pessoas lidam, mas cada vez que nós passamos por isso, a sensação que eu tenho é que ganhamos mais recursos, né? Saímos mais fortalecidos para falar assim, ok, sobrevivi, né? Dá um tempinho aqui para vir a próxima, mas ó, tô um pouquinho mais forte. É quase igual a academia, né? A gente tem que forçar o músculo para criar ali, né, uma força, uma resistência, para poder aguentar uma carga maior, digamos assim, né? Então, quando a gente trabalha num âmbito assim de resiliência psicológica, espiritual, também existe, né, exercícios e formas de você praticar aquilo, né, tornar mais resistente e aguentar mais. Com certeza, eu né, concordo com tudo que você disse, e para além da fé tem algo, Cat, que eu percebo que é fundamental a gente aprender a ter, e muitas vezes a gente vai precisar de pessoas para refletir isso de volta pra gente, você foi uma delas em momentos-chave, que é entender o nosso valor intrínseco. Entender que o nosso valor, ele não está atrelado ao que está acontecendo no externo. Então, se eu estou num momento desafiador financeiro, se eu estou com alguma dívida financeira, ou se o meu trabalho não está fluindo, ou se uma relação acabou, a nossa tendência imediata é trazer isso para um lugar de eu não tenho valor, eu não sou uma pessoa valorosa porque eu não consigo entregar para o mundo algo de valor. E nesse momento em que a gente não tem nada para entregar para o mundo, em que a gente não é nada, em que a gente não é ninguém, que a gente não tem força, é a hora que a gente mais recebe amor e é a hora que a gente percebe que o nosso valor está em ser quem a gente é e não naquilo que a gente entrega. Então é a quebra daquela ilusão de que o meu valor está naquilo que eu faço, está naquilo que eu entrego, naquilo que eu conquisto, e sim quem eu sou. Então, quando você aprende a reforçar para você mesmo o seu próprio valor, quando você tá no fundo do poço, quando você não tem nada para oferecer para o mundo, isso te dá força para depois construir algo. Então, quando a gente está construindo algo a partir dessa necessidade interna de provar o nosso valor, a coisa fica pesada, né? Mesmo que você tenha algum resultado, o custo é muito alto, você fica cansada. Agora, quando você entende, cara, eu tenho valor por ser quem eu sou e a partir disso eu vou construir algo, aí a gente vai ganhando essa resiliência interna. A gente vai ficando menos dependente da aprovação externa.
a gente vai ganhando força para continuar tocando o nosso trabalho mesmo quando os resultados não vêm. Ou a gente consegue, né, no meu caso, conseguir me amar mesmo que não tenha aquela relação idealizada, ou que o amor não venha daquela pessoa que eu estava esperando. Então, isso é algo que também nos fortalece espiritualmente, mentalmente, para atravessar essas adversidades. É a gente reconhecer o nosso valor para além daquilo que a gente faz e entrega para o mundo. Que lindo, Mi. Tem uma pergunta para você. Dentro dessa temática, né? Como foi para você experienciar a ayahuasca nesse momento de vida? O que você, quando você se recorda, você se lembra, né, dessa primeira experiência que você teve, o que veio para você? O que você sentiu? O que você vivenciou para esse momento específico? Foi um grande processo, né? Eu sempre tive muito respeito pela ayahuasca, muita consideração, mas ao mesmo tempo muito medo da potência que aquilo poderia trazer, do nível de acesso e de expansão que aquilo poderia trazer. Eu tinha medo, falei, se eu for, acho que eu não vou voltar, né? Então suscetível eu resisti, do jeito que exato. somos. Eu falo, se fala alguma coisa, eu já viro o zoinho. Se eu for colocar uma planta com tanto poder, o que isso pode trazer? Então eu resisti durante muito tempo, vários convites, várias oportunidades. Só que, como eu falei, eu estava vivendo uma experiência pessoal, de uma experiência que o meu ego, ele estava assim, no limite máximo de tentar lidar com aquilo. Então era uma experiência de apego, né, de apego a uma história fantasiosa. E aí eu ficava tentando todas as alternativas, psicoterapia, estudava para tentar entender o que estava acontecendo com o meu cérebro. E queria parar de sentir aquilo e tal. E aí eu lembro que um dia eu pedi a Deus, eu falei, eu não consigo mais, eu não sei como lidar com isso, eu não tenho condição de passar por isso sozinha. Eu me rendo, eu desisto. Por favor, me dá uma luz, me dá uma orientação. E aí me veio a voz, né? Tá na hora de você se entregar para a experiência da ayahuasca. Eu não tive dúvidas. Eu falei, eu vou fazer isso com o Gabs e a Cat, porque eu sei, eu confio no trabalho deles, eu confio na seriedade do que eles vão, né, vão conduzir. Eu sei que eles vão cuidar de mim para que a experiência seja positiva, para que a experiência seja de fato aquilo que eu preciso nesse momento. E aí foi exatamente o que eu senti. Aí todas as sincronicidades acontecem para eu estar exatamente aqui, para ter um dia vago na agenda dos dois. E a gente fez uma cerimônia individual e a cerimônia, o começo, ela confirmou a minha resistência, né? Porque mesmo eu estando ali aberta, tendo todo o suporte, tendo toda a orientação prévia, eu demorei para conseguir me render à força, vamos dizer assim, né? Tava gritando, tava muito. Então a primeira experiência, ela foi como se fosse uma explosão do meu ego mesmo, sabe? Eu senti que foi uma explosão de quebra daquela casca mais rígida. Me colocou em contato com questões muito profundas, muito intensas, né, da necessidade de receber o cuidado, o amor. Então eu me vi o quanto que aquela casca do ego estava me fechando para receber o amor que eu tanto queria, né? Então, assim, a primeira experiência, como ela quebrou essa casca que estava me protegendo, eu me senti muito vulnerável depois. Os meses depois da experiência com a ayahuasca me deixaram muito mais sensível, muito mais em contato com aquilo que estava sendo protegido. E aí, de novo, com todo o apoio terapêutico, né, com toda essa caminhada, eu fui conseguindo integrar isso. Fui conseguindo vir para o lugar de mais inteireza, de mais entendimento do que eu tinha passado. Então, para mim, a ayahuasca foi fundamental para eu conseguir atravessar isso que com as ferramentas da mente, as ferramentas, né, normais que a gente tem, eu não iria conseguir. Sabe? Vai até um nível, né? Vai até um certo nível. Né? Chega um momento que você de fato precisa de algo que vai ser maior do que você para conseguir fazer você se abrir, né, para aquilo que está ali. Então foi fundamental, foi incrível, assim. Que bom, muito bom. A gente gosta de trazer, né, que todos os caminhos são bons, né, e para quem, né, você atua com pessoas que estão começando também ou estão ajudando outras pessoas, né, como mentores, como facilitadores. Então, né, existem ferramentas ali que são boas para iniciar, são boas para começar, e chega, né, um momento que, peraí, talvez eu precise dar um próximo passo, um novo ciclo. E aí também existem outras ferramentas, né? Então sempre vai ter oportunidades, sempre vai ter
formas de você se conhecer um pouco mais, né? E agora? Cheguei até aqui, essa ferramenta foi boa, né? Seja constelação, seja o enneagrama, né? O coaching, a própria terapia, chega até um nível, né? A gente gosta muito de trazer esse olhar assim que é possível dar um próximo passo, né? Mas eu acredito que dentro disso é o que, né, a gente sempre foi mensurando muito juntas. O quão preparada você estava para vivenciar isso. Essas ferramentas todas estão à disposição, inclusive as medicinas da floresta, que nós acreditamos que são ferramentas expansoras de consciência que vai proporcionar realmente um novo nível ali de visão dentro da experiência humana. Porém, para algumas pessoas isso não cabe, porque às vezes essa pessoa não está realmente com uma psique, um emocional, uma estrutura, uma mínima estrutura para vivenciar essa experiência. Então eu acredito que, além da sua confiança, né, agradeço também esse carinho de estarmos sempre juntos, tendo esse tipo de troca, porque nós conseguimos entender juntos que era um bom momento para você vivenciar isso. Então, ao invés de ser uma experiência que retraumatizou, realmente foi uma experiência positiva, porém, você teve um suporte terapêutico depois, que é isso uma ênfase que nós trazemos muito. Seja qualquer tipo de processo mais profundo, que vai mexer em camadas da psique, do campo emocional, processos espirituais, é necessário um cuidado antes, um cuidado durante e um cuidado pós. Nós sempre falamos, né, Gabs, que tão importante quanto o antes e o durante é o depois. Porque o que vai reverberar nessas experiências? E eu acredito que isso vai muito de encontro com o seu trabalho, que é preparar pessoas para que elas possam cuidar antes, durante e depois de processos, né, que é de autoconhecimento, seja com a ferramenta do Enneagrama ou com qualquer outra ferramenta, mas dá esse suporte, seja de conhecimento, seja de resgate de sabedoria interna, de vivência, para que essas pessoas estejam preparadas para acolher, né, pessoas que estão vulnerabilizadas e que estão vivendo os seus processos, para que isso não aconteça um efeito rebote, que nós vemos muito por aí. A pessoa buscando, sedenta ali por uma cura, por um processo, e ao invés dela ter um salto, o que acontece? Às vezes um processo até de regredir a própria experiência devido que, né, o suporte ali que ela teve. Eu gostaria de saber um pouquinho assim, o que você sente, o que você pensa sobre tudo isso. Sim, a gente está muito alinhado e eu tenho uma metáfora que eu gosto de usar para a gente entender o que isso quer dizer. Imagina o ambiente de um hospital. Num hospital, certamente você vai ter os médicos que estudaram anos medicina, que se prepararam para poder exercer aquela profissão. Você tem os enfermeiros que cuidam de vários outros aspectos que são importantes para o processo e você precisa de ter um ambiente esterilizado. Então você tem que ter limpeza, você tem que ter instrumentos adequados, você precisa ter todo um contexto para que quando chega um paciente com uma ferida exposta, ele seja bem cuidado, ele tenha toda a orientação adequada, ele tenha que tipo de profissional vai atuar em que parte e tudo funciona, né? Teoricamente tudo funciona bem. Agora, imagina um cenário de guerra, em que você tem centenas e milhares de pessoas com dezenas de feridas expostas, com questões muito profundas. E aí, se você tem um hospital na cidade, não vai dar conta de tudo isso. Então, às vezes, há momentos em que você vai ter que abrir mão do preciosismo, que é importante, para poder fazer uma operação de emergência. E você vai ter que pegar o que você tiver ali para poder atar. Você vai ter que pegar uma pessoa despreparada para aquela pessoa conseguir fazer o mínimo dos primeiros socorros para você tentar salvar a vida das pessoas. Quando eu vejo o momento que a gente está vivendo e que a gente viveu principalmente na pandemia, a pandemia foi como se fosse uma guerra emocional e psíquica. De fato, né? Dilacerou. Como se fosse. Então, o que ela fez? Muita gente. Ela dilacerou muita gente. E aí, muitas pessoas fizeram esse movimento de eu quero ajudar as pessoas, e eu, inclusive, fui uma delas, né? Eu quero ajudar as pessoas e tal, porque eu já tinha tido o mínimo de consciência, o mínimo de ajuda. E aí a gente precisou desse movimento, de muitas pessoas ajudando, a pessoa sendo ajudada, recebendo ajuda e ajudando os outros, porque era quase que um cenário de guerra emocional. A gente estava muito ferido, as feridas estavam sendo expostas e às vezes pessoas que não tinham a preparação adequada entraram em campo para fazer esse apoio. E aí imagina, se eu tô machucada tentando ajudar outra pessoa, a minha ferida vai ficar maior. Então, eu acho que esse processo que a gente viveu, que foi necessário, foi como foi, agora a gente já deu uma respirada
mas a gente ainda tem entre mortos e feridos, estamos todos aí entendendo, ok, o que a gente faz agora? Como a gente não tá mais num cenário de guerra, mas a gente ainda tem muitas pessoas feridas. E a gente tem pessoas que tiveram um aprendizado prático de cenário de guerra, que fizeram curas, que tiveram acesso a conhecimentos que antes talvez elas levariam anos para acessar, e agora elas têm um conhecimento, têm uma experiência, mas ela não tem a estrutura para falar assim, como é que eu conduzo isso sem ser o cenário de guerra? Será que agora eu vou trabalhar num hospital? Será que agora eu consigo utilizar essa minha experiência de uma forma estruturada para ter uma vida tranquila, para ter uma vida abundante, para ter uma nova profissão e continuar ajudando as pessoas? Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo não é uma questão de julgamento, não é uma questão de ser certo ou errado, é uma questão de ok. Foi isso que a gente viveu, né? A aceleração dos processos terapêuticos, da democratização do acesso a essas ferramentas, teve impactos positivos e teve impactos negativos, de retraumatização, de pessoas que entraram nesse buraco, nesse mergulho e não conseguiram sair do outro lado e ainda estão precisando de apoio. Então, acho que a gente precisa ser muito olhar para a realidade de uma forma objetiva e falar assim, a gente tem um cenário e a gente precisa fazer algo com esse cenário, né? Pós-guerra. Cenário pós-guerra de reconstrução. Muita adaptação. Adaptação. Como é que a gente pode agora pegar a tecnologia que foi criada no cenário pós-guerra e de fato fazer algo positivo para a sociedade com isso, sabe? Então eu sinto que esse é o caminho, esse é o momento que a gente está. E parte disso, a parte que nos cabe muito, é trazer esse suporte para as pessoas que estão em busca de um processo terapêutico e, no meu caso, o suporte para quem dá o suporte. Né? Então o médico e o enfermeiro, eles também precisam de cuidados. Então os psicólogos, os terapeutas, os curadores, as pessoas que estão nessa linha de frente do trabalho emocional também precisam de cuidado emocional, sabe? Então eu acredito que o meu trabalho, de vocês, é esse. Como a gente pode ser uma rede de suporte, como a gente pode ter ferramentas e recursos que nos ajudem a ter um trabalho estruturado para conduzir esse trabalho que não tem estrutura, né? Porque a gente sabe que é meio louco, meio caótico, mas o caos e a ordem, eles são a harmonia do universo. É que por muitas vezes é um processo de remediação, né? Não tem uma prevenção antes, né? Eu gosto muito das imagens de terapia, né? Terapia é um processo preventivo para você evitar surtar, evitar tornar uma doença, né? Você conseguir, de certa forma, se conhecer ali, né? Agora, se você já chega no estado terminal, aí o processo é mais complicado. Exato. E isso também está alinhado com essa analogia da medicina que eu fiz, né? A medicina tradicional, ela foi completamente construída para curar a doença, para entender sintoma, diagnosticar a doença e curar a doença. E hoje a gente está caminhando para uma medicina integrativa que olha para o ser humano como um todo, que busca manter a saúde, né? Fazer um processo de alinhamento e de manutenção da saúde para que as pessoas não tenham doença. Então o processo psíquico e emocional é a mesma coisa. Autoconhecimento precisa ser igual escovar os dentes, igual nos alimentar, uma busca constante, uma rotina, um músculo que a gente exerce, de fazer autorreflexão, de fazer autoobservação, de ter consciência dos caminhos que a gente está escolhendo a cada momento, né? Então eu também acredito muito, por isso que eu gosto muito da ferramenta do Eneagrama, porque ele é democrático no sentido de que eu falo que ele nem é muito bom se a pessoa está muito no fundo do poço, aí ela vai fazer um processo de estabilização primeiro, porque o Eneagrama, ele te ajuda a ter a consciência mental do que está acontecendo dentro de você. Ele é um portal para você acessar suas emoções, entender de que forma o seu sofrimento está fazendo, e ele te dá ações práticas para você fazer pequenas e grandes mudanças de vida para ir construindo uma personalidade mais saudável. Mi, dentro disso, quem está aqui nos ouvindo, como o seu trabalho funciona? Como é a sua entrega? Se alguém quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, né? Para quem é o público direcionado? Hoje, como é que se dá a sua entrega dentro do seu servir, da sua missão, do seu propósito? Conta aqui pra gente. Ah, legal. Bom, como eu falei, né? Hoje eu trabalho, a minha especialidade está focada na ferramenta do Eneagrama. Então, eu tenho um trabalho de capacitar profissionais do desenvolvimento humano a utilizarem essa ferramenta. Então, eles podem ter acesso a conteúdos gratuitos, a todos os cursos, mentorias, programas de capacitação no Instagram, @revoluçãoenneagrama.
Então hoje, assim, eu tenho esse foco muito de profissionalizar as pessoas para utilizar essa ferramenta. Então eu trago a base teórica do Enneagrama, como o sistema funciona, então tem toda a parte metodológica, e eu trago também uma sistematização do atendimento com o Enneagrama. Como é que você aplica esse sistema na prática para conduzir as pessoas em processo de autodescoberta, de autoconhecimento e de transformação. E um terceiro pilar, que é a parte profissionalizante. A estrutura, como é que você oferece os seus serviços, precifica o seu trabalho, como é que você se posiciona nas redes sociais para você. Então, toda essa parte da estrutura, né? A gente poderia colocar ali a administração do hospital, eu também ofereço para os profissionais. Então, é algo que vai para além de só ensinar Enneagrama. É algo que beneficia o profissional do desenvolvimento humano de uma forma geral, para que ele tenha um posicionamento de carreira e de vida alinhado com aquilo que o Enneagrama traz, né? Que lindo! E eu fiquei sabendo que tem novidades chegando, tem lançamento aí já batendo na porta. Como é que tá o seu coração? Como é que tá as suas expectativas? Né? Agora também com uma equipe que tá podendo dar esse suporte para você. E de repente, né, como que também quem tá ouvindo aqui poderia fazer parte aí de algum dos seus movimentos, porque a gente vai deixar aqui abaixo o Instagram da Mi, né, para que vocês possam acessar, mas de repente, né, o que você tem aí para compartilhar com o nosso público nesse momento? Lá. A gente está gravando esse podcast em novembro, né, de 2023, então dependendo de quando você estiver ouvindo, nos próximos meses agora a gente vai lançar, e eu estou falando aqui em primeira mão, a gente vai lançar a formação profissional em Enneagrama. Então, tem um nome que eu ainda não vou contar, mas essa formação em janeiro a gente vai lançar oficialmente. Eu vou dar uma oportunidade para quem já tem algum conhecimento em Enneagrama para acessar essa formação ainda agora em dezembro. Então, a gente vai fazer um pré-lançamento da formação para quem já está assim, querendo colocar a mão na massa. E tem um outro lançamento, que é um processo que está realmente me trazendo muita alegria, é que eu criei uma ferramenta chamada Teste Guiado de Personalidade. Então, é uma ferramenta que o terapeuta ou profissional em Enneagrama utiliza numa sessão junto com o cliente para construir o diagnóstico do tipo de personalidade, para explicar o mapa para a pessoa. Então, é algo que vai facilitar o acesso às pessoas a essa ferramenta, o uso de uma forma orientada, de uma forma empática. Então, é algo, né, a gente também vai lançar provavelmente entre dezembro e janeiro, por um valor super acessível, para que os profissionais de fato consigam utilizar com seus clientes, monetizar o seu serviço. Então, é algo que eu estou assim, com o coração preenchido, tenho uma equipe incrível trabalhando junto comigo na parte de marketing, de venda, na parte de estruturação do produto, para que a gente possa atender essas pessoas da melhor forma possível. Então, fiquem de olho. Se cair no meu Instagram, vocês vão receber anúncios, vocês vão ficar sabendo, né? Assistam aos Reels, eu posto muito conteúdo online, muito gratuito, para que as pessoas já vão tendo alguma ideia. Então é só me dar um oi no direct, fala que você veio pela Cat, né? Então fala, olha, sou cliente da Cat, vi você no podcast que eu vou te dar uma atenção especial. Que delícia. E a gente vai seguir juntos nessa caminhada. Já deixo aqui então, né, um convite aí para um próximo episódio, para que a gente possa falar um pouco mais, né? Tenho certeza que várias pessoas aqui que não conhecem essa ferramenta do Enneagrama possam ter ficado curiosos, né? Eu sempre falo, eu não atuo diretamente com o Enneagrama, né? O Gabs também não, mas é uma ferramenta que nós utilizamos como um pano de fundo também do nosso trabalho. Então é uma ferramenta que realmente, como tantas, pode nos possibilitar um novo olhar. Então já deixo aqui um convite para você, para que num próximo episódio a gente possa falar um pouco mais, talvez, sobre as personalidades, os instintos, os movimentos, né? Essa questão psicológica por trás de cada comportamento, as motivações. Deixo aqui, né? Convite aceito, é só a gente marcar a próxima data. E foi até engraçado, porque a gente, né, combinou, vamos fazer, né, um podcast que a gente vai conversar. E é bacana pra gente conhecer um pouco mais sobre você, sobre o que você acredita, né, um tema assim mais de transição, né, do que você acredita aí, de mudanças, de vida, de despertar. Muito mais conhecer a pessoa do que a ferramenta, porque daqui a pouco a gente aprende sobre a ferramenta, né? É uma segunda etapa também. Primeiro parte sobre 2. você. Exato, exatamente. E pra Parte gente dois. fechando, eu quero deixar uma última perguntinha aqui para você responder para nós sobre o que você acredita sobre a vida. Uau!
Eu acredito que a vida é um presente e estar vivo é uma dádiva. E quando a gente entende isso e a gente consegue estar presente em cada momento de vida, ela ganha um novo significado. Então, a gente conseguir valorizar do micro ao macro, isso é viver. Né? Aquela sensação de que se a minha vida acabasse amanhã ou agora, ela já valeu a pena. Porque eu sei que eu estou vivendo plenamente cada segundo da minha vida. Que lindo! Querida, gratidão pela sua presença, disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente, conversando, trazendo um pouco da sua visão de mundo. É sempre muito especial a gente estar junto, a gente, né, aprecia muito os gestos que você faz de vir até aqui, até o Recanto, para te passar um tempo junto, poder conversar, trocar. Então, agradeço de coração a sua disponibilidade de estar aqui. Imagina, eu sou extremamente grata, né? Eu falo que vocês são os anjos da minha vida. Estiveram comigo em momentos muito, muito difíceis, desafiadores. E eu sei que vão estar comigo em vários outros momentos maravilhosos. Já estamos, né? Então também sou muito grata pelo convite, pelo carinho, a recepção. Amo vocês. Que linda! E é muito especial, né? Porque aqui nesse novo espaço do Recanto Mãe Divina estamos há 4 meses. E aí faz mais ou menos uns 5 meses que nós não nos vemos pessoalmente. Foi assim, vem, tô indo. E aí cheguei aqui, o Gabs, tem um estúdio de podcast, vamos gravar? Eu vou! Pra mim isso é a vida. Pra mim a vida é você aceitar os convites que a vida te dá. Sabe? Quando você tá aberto para o que a vida tem a oferecer, nossa, ela vira uma magia o tempo todo e é lindo demais. Filme do sim, né? Exato. Quero te agradecer também por todo o carinho, a parceria, o amor, né? Também aprendo muito com você, né? Sou muito grata por podermos partilhar realmente a vida, por poder acompanhar o seu crescimento, a sua evolução, o seu brilho, o seu florescer. Então, saiba que é um grande presente ter a sua amizade, né? Poder realmente contar com você, poder te apoiar também nos seus processos. E o que eu sempre desejo, como a gente brincou ontem, né? Que as pessoas também tenham essas redes, que as pessoas também possam apoiar umas às outras, com o mínimo, né? Às vezes é um olhar, é um sorriso, é um abraço, né? É saber que você tem alguém para contar. Então, gratidão por estarmos aí caminhando juntas. E se você, né, ficou aqui ouvindo esse podcast, também a nossa gratidão, nosso carinho por você. Vai acompanhando, tem mais novidades. Entra também no nosso Instagram, @RecantoMãeDivina. Sempre temos vivências, retiros muito especiais, em contato com a natureza, que pode proporcionar realmente esse resgate, esse retorno a você mesmo, com simplicidade, com brincadeira, com risada, né, com descontração, porque realmente é isso, nem todo o processo de cura, ele precisa ser desafiador e doloroso. Nós também podemos aprender a nos curarmos, né, e a olhar para as nossas mazelas com leveza, com amor, com carinho. Então, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Gratidão. Tchau, tchau.